O Céu e o Inferno, capítulo 5, segunda parte, explicando as condições dos suicidas no plano espiritual. Um ateu. MJBD era um homem instruído, mas um extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Convidado, evocado, vai fazer o depoimento. E é sempre assim, os materialistas acabam suicidando ou acabam matando a sua própria alma em dívidas pesadas por desrespeitar as regras divinas, por desrespeitar os padrões estabelecidos para o nosso processo evolutivo. Evocação. Sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Penosa. Porque ali ele estava diante de pessoas que acreditavam na vida espiritual e provavam a vida espiritual. E ele, apenas materialista, achava que tudo era matéria, que tudo terminava com matéria e perdeu. A vossa morte foi voluntária? Sim. O Espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Então estava bastante revoltado, e os materialistas normalmente não gostam de perder uma discussão, não gostam de perder um ponto daquilo que eles querem provar, e ali estava diante da derrota total. Suicidou porque não acreditava que existe a vida após a morte, que depois da morte era o nada, e depara com a vida espiritual e ainda em condição extremamente de sofrimento. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Sou forçado a crer nesse Deus. É o primeiro choque que ele tem. E às vezes tem espíritos que ficam milhares de anos no plano espiritual dizendo que não acreditam em Deus. Mas também não falam nem o nome de Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Aí você se instrui, adquire um monte de conhecimento e depois você acha que não tem mais esperança na vida, cai, fica numa situação difícil, fica numa situação complexa. Nota. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Ao suicidar, a pessoa então começa a achar que ela está se livrando de um problema, mas, coitada, acaba caindo em vários e vários outros problemas. Então nós temos que prestar atenção em como nós agimos, em como nós tomamos a nossa posição, em como nós vamos realizar as nossas ações na vida e principalmente saber se a vida está sem esperança, está um tédio, procuremos outros meios de enxergar a vida por outros ângulos, principalmente o das provas e expiações. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão. Nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida, esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Então, nós deparamos com certas situações, deparamos com certos problemas, e que nós temos que começar a repensar e agir de uma forma diferenciada. Repensar e agir de uma forma mais concisa, mais responsável, mais condizente com as leis do amor e da fraternidade. Procuremos então trabalhar intimamente o nosso sentimento para sermos melhores, para sermos espíritos mais cônscios das responsabilidades, mais cônscios do dever a cumprir.
Quisestes escapar às vicissitudes da vida? Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Porque não existe nada. Por que não existe nada? Ele queria escapar da vida para cair no nada, mas aí, como não existe nada, ele caiu em sofrimento. E uma coisa importante, gente, quando nós começamos a entender que existe o mundo espiritual, nós entendemos que os espíritos suicidas, ou espíritos que gostam de induzir o suicídio, está por toda parte. E se a gente começa a pensar em besteira, aparecem os. Então, nós temos que nos educar a mente, o pensamento, para não ficarmos pensando aquilo que não deve. Nós temos que centrar a nossa mente na vida, na valorização da vida, naquilo que traz para nós de bom, de fortalecimento e de entendimento. Lembrando que sempre que a pessoa for contaminada por ouro, ela é suicida. Ela é um suicídio em potencial, ela vai pensar em suicídio, ela vai planejar o suicídio e não vai falar para ninguém. E existem outras tendências que levam a pessoa ao suicídio, mas principalmente as pessoas contaminadas por ouro, sulfato de sódio e sulfato de cálcio, elas acabam indo ao suicídio. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como que num braseiro horrivelmente atormentado. Ele era materialista e defendia aquela ideia ferozmente. Acaba agora deparando com a situação de estar vivenciando e tendo que acreditar em tudo que ele negava. Isso nem é castigo, é até um despertar para ele. E aí a arrogância dele de não aceitar Deus e as coisas espirituais em vida, após a morte, ainda mais pelo suicídio, ficou muito mais difícil para ele. Então ele se sente num braseiro, porque ele tem que enfrentar-se a si mesmo para acreditar naquilo que ele não queria acreditar, mas que é real. De onde provinham vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação eu fora mau, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Ele tinha sido muito mal, nesta última ele só tinha cometido alguns equívocos de achar nas incertezas da vida aquilo que ele tinha que vivenciar. E naquela dúvida, ele se suicidou. Mas no anterior, ele tinha sido mal. Nota, aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nós perguntamos como pode haver materialistas quanto tendo eles passado pelo mundo espiritual. Deveriam ter pelo menos a intuição? Ora, é precisamente essa intuição que é recusada. Há alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependem das suas faltas. Então a palavra orgulho deve ser substituída por arrogância, porque o orgulho, num contexto hoje, sentido hoje da palavra, não encaixa naquilo que o Kardec está colocando ali, a arrogância ficaria melhor. Então, na arrogância deles, eles não se arrependem, e não estou mudando o conceito de Kardec, estou mostrando que a palavra orgulho hoje não tem o mesmo sentido que ele colocou aqui naquela época, porque hoje a palavra mais adequada é arrogância. Então, a arrogância que ele tinha do espírito, muitas das vezes, em tomar atitudes extremamente descompassadas, ele vem com a punição de acreditar no nada, de achar que existe o nada, para ter que reparar os seus erros. Para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sobre os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Até que eles domem essa arrogância, essa prepotência, essa insensatez de achar que é melhor do que Deus, de que Deus não existe, de que só vale as coisas materiais, até que ele se dobre a essas situações, ele passa por uma série de outras constrangedoras e até que ele possa um dia despertar para as verdades divinas. Quando vos afogastes,
Que ideias tinhais das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Nenhuma, pois tudo era nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Ele só entendeu que ele tinha morrido depois de um tempo que ele viu que tinha passado por uma sentença condenatória de si mesmo e ele teria que sofrer mais ainda. Então, as pessoas, nós temos que procurar entender que nós passamos por experiências para ganharmos consciência. E às vezes elas são muito dolorosas. Então é melhor a gente parar, fazer nossas reflexões e procurar ver de que forma a gente age, de que forma a gente toma as atitudes para sermos melhores amanhã. Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isso é muito me atormenta. Tornastes a ver vosso irmão ou não? Então, o Espírito está lá. Viu que existe a lei divina. Entende que existe a vida espiritual e a alma e o espírito. Vê que existe a reencarnação, que já viu a reencarnação passada, viu a atual e está vendo que vai ter a futura. E isso o atormenta. Ao invés de ele falar assim, olha, espera aí, eu tenho que seguir um raciocínio lógico. Eu não acreditava em Deus, agora eu não acreditava na existência espiritual, na vida espiritual e nem vida passada e futura. Agora estou diante de um fato. Vejo quem eu fui no passado, então eu tive uma reencarnação para trás. Vejo que eu fui nesta vida. E agora então eu tenho que ver que eu tenho uma vida para frente. É a lógica. Então, a arrogância do espírito o prende num patamar que ele não procura entender as realidades que tem que seguir. E aí ele não viu o irmão dele. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se. A gente na desgraça e na aventura se reúne. Eis o que é. Então, ele está achando que se o irmão dele morreu, e ele não encontra esse irmão que já morreu, por quê? O irmão estava na aventura e ele estava na desgraça, então ele estava exilado na desgraça. E para ele encontrar o irmão, ele tinha que ir para a aventura. Incomodava-vos a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Não façais, que o não mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. E aí a questão, que eles estavam achando que o irmão dele estava bem e não estava. E ele pede para não vir, porque o irmão dele também não é feliz. E por que não é feliz? A gente fica curioso, né? Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós, não mais tarde. Por quê? Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Agora fiquei curioso, por que não é irmão dele? Parece que na roda de vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Qual amigo dele queria que falasse alguma coisa a respeito? Os desgraçados! Assim possam eles crer em outra existência. Eis quando lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou, posto que também, infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. Evocação. Possa o quadro dos vossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Então ele já chega, faz a evocação, ele pensa, já mostra para as pessoas que o quadro do sofrimento que eles estão vivenciando possa persuadir as pessoas a acreditar na vida espiritual, acreditar em algo mais. E vale a pena acreditarmos em algo mais? Vale a pena refletirmos sobre a questão da infeliz ideia do suicídio. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Porque o outro suicidou e esse não. Nota, poder-se-ia perguntar
como é que o espírito se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm a percepção indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Então, os espíritos superiores eles podem ver a longa distância, em qualquer distância que quiser ver, mas os outros têm uma percepção limitada, eles podem correr, esconder aqui e ali. A sensação de esconder acaba impedindo que o outro o veja, mais ou menos assim. E a questão dos espíritos superiores poderem ver longe, tem no livro O Amor Jamais Te Esquece, quando Jesus vai conversar com Tibério, ele fala que Tibério, quem pouco ama, pouco vê. E põe a mão na cabeça do Tibério e começa a mostrar ao Tibério uma série de acontecimentos do Império, e vai falando com Tibério das situações que ele depararia, de tudo que ele tinha ao longo do caminho, e todas as perfeições e imperfeições do Pilatos, principalmente exaltando as qualidades que ele já possuía. É um livro interessante para quem quiser conhecer um pouco da vida dos primeiros cristãos, inclusive Tibério e Pilatos. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. A providência, porém, qual mãe por todos os seus filhos vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Então, a justiça divina sempre dá para cada um de nós uma condição de depararmos com as situações. No livro Nosso Lar, quando André Luiz pergunta pelo pai dele, a mãe dele responde que ele fugia dela. Mesmo a mãe dele sendo um espírito superior, quando ele tentava se aproximar do ex-marido, ele fugia. Mas ele ficava emaranhado e preso na companhia de 3 irmãs que ele usava dos serviços sexuais delas. Então, ela vai fazendo com que ele se aproximasse de uma casa espírita para ser reencarnado e levado a reencarnar, para que depois ela viesse e os dois juntos se casassem e recebessem como filhos aquelas 3 jovens que eram prostitutas. Então, às vezes a gente vê, mas essa família tão íntegra e esses filhos tão doidos. Aí a reencarnação mostra e a doutrina espírita faz a gente ter uma ideia de porquê daquilo. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Olha a arrogância do espírito. Não quer reconhecer os erros diante dos fatos, diante das evidências. E a gente vai achar que aqui na Terra a gente vai convencer alguém de alguma coisa quando ele está convicto de que aquilo é o melhor para ele. Vá, siga em paz, que Jesus te abençoe e te desperte um dia. Mas não adianta tentar discutir. A experiência pessoal intransferível, um dia eles despertarão. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer um espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que, sabe, todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado, ultrajado. Você tem que reconhecer que você estava errado. Você tem que reconhecer que você estava errado. Por isso, uma vez eu conversando com um amigo meu psiquiatra, ele falava que você tem que sempre estar em dúvida. Você fala assim, você tem certeza que existe a vida espiritual? Ele falou, eu tenho uma certeza relativa, porque eu tenho ainda algumas dúvidas. Porque se você falar, tem certeza absoluta, você está doente. E a gente tem que entender realmente que quando a pessoa começa a ter muita certeza, ele não está bem. E não estando bem, no mundo espiritual entra em grandes desequilíbrios. E muitas das vezes nós deixamos-nos seguir por ideias meio tortas e chegamos no plano espiritual e falamos assim, ih, lá vem o chicote. O chicote que nós mesmos damos em nossa consciência, o chicote que nós mesmos
criamos meios de sofrer em nós. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver, por tanto tempo, esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é. Então ele não tem repouso porque ele está sempre vendo-se errado, vendo que Deus é bom, justo e misericordioso, que nem por isso o pune, mas ele se auto-pune e ele cria seus próprios sofrimentos, seu próprio tormento, por não aceitar esse Deus misericordioso, bom e justo. O amor de Deus nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que todos nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. E o remédio mais arrogante de todos, que tem uma dificuldade muito grande de fazer as aceitações transcendentes da vida, por mais que ele perceba as situações transcendentes, por mais que ele entenda as situações transcendentes da vida, é o sulfur. O sulfur normalmente já se apega, que o sulfur tem N personalidades, em qualquer ser humano o sulfur vai encaixar, mas em algumas situações ele encaixa de tal forma que a pessoa que tem essa personalidade vai começar a repensar a vida, vai começar a se flexibilizar mais. Então, a homeopatia é uma das formas que vai prevenir suicídio e também uma das formas que vai ajudar a nós vencermos a nossa arrogância, o nosso materialismo, o nosso individualismo, o nosso egoísmo. E ele lembra que a prece dos irmãos, e aqui a gente entende os outros irmãos que ficaram, é que vai ajudá-los a sair realmente daquele trânsito. Que enquanto os irmãos deles estiverem pensando do mesmo jeito que eles estão em situação complicadas. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? De uns e dos outros. De uns como de outros. De todos os irmãos. Irmãos como espíritos, que somos todos nós irmãos, e irmãos daqueles que pertenceram à mesma família dele. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não o fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Porque a prece é a oração quando você fala assim: ó meu Deus, olhai para essa humanidade. Ó Senhor, derramai da luz do amor no vale dos suicidas. Todas as preces, mínimas que sejam, elas têm uma força. Elas têm um poder. Elas têm uma condição de transformar. Elas têm uma condição de buscar, ensinar as pessoas a serem melhores, a fazer as pessoas a serem melhores. Nota: aqui obrigamos um do outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os sépticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. Então, o castigo dele era deparar com a verdade que ele repudiava. Não acredito nisso, não quero saber disso, estou longe disso, não quero nem pensar nisso. Então ele passava por aquelas situações difíceis até que pudesse entender aquelas mesmas situações. Por isso, nós precisamos trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos ajudar a nos modificar intimamente e para nos reconstruir nas bases do amor e da paz. As suas ideias atuais revelam um certo grau de adiantamento, comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de imunidade. Então, a partir do momento que ele já chegou ali, já reconheceu o erro, já é um grande passo. Fazer essa transformação, que não vai ser muito rápido, ele vai precisar de algumas orações, de muitas meditações e até mesmo participar de grupos de estudo para que ele tenha aquela dinâmica de entendimento das coisas mais transcendentes da vida. Fazendo isso, ele começa então a se ajudar, a se melhorar e a conseguir estar melhor no mundo espiritual para se preparando para a próxima reencarnação. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato de fé. O perigo é se vier aquele sentimento de radicalismo, fundamentalismo religioso,
porque normalmente a pessoa sai de um extremo para o outro, ele não faz um meio termo, não faz o meio do caminho. E aí também acaba passando por suas situações de sofrimento inerentes às condições daquele espírito. Transmitindo a resultante dessas duas evocações à pessoa que nolas havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta: não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou. Essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas na rúbrica e de certas letras. Então, a forma de escrever batia. É uma mediunidade rara, uma mediunidade que poucas pessoas têm de escrever com a letra tal qual do espírito tinha. Nós temos uma barreira muito grande para fazer isso e a gente tem que treinar a se entregar mais para que o espírito possa conduzir a nossa mão dentro dessa situação. E a mudança de voz também é outra situação que nem sempre ocorre. Quando o vocabulário ou o estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvida, portanto, sobre a sua identidade. As letras, a pessoa foi lá comparar as letras e, graças a Deus, as letras eram semelhantes. O jeito de falar continuou o mesmo. Deus está glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo. E os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, se tornarão melhores. A identidade do seu irmão também não é menos evidente. A mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou atenção. Panaceia, sua frase predileta, a todo instante repetida. Então, como ele sempre falava panaceia, a palavra caiu bem ali para que ele pudesse entender, para que as pessoas pudessem entender e aceitá-lo como presente naquela mensagem. É importante que a gente tenha, da doutrina espírita, esse ponto de consolo, esse ponto de entendimento, para que a gente possa realmente se sentir melhor. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Esse é o grande problema. Mas eu quero saber isso, mas eu quero saber aquilo. Mas esquece de ver o contexto, o conjunto de situações que precisa ser abordado. Queriam, por exemplo, que MD se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer uma nova evocação perguntando onde e como se suicidou? Quanto tempo esteve submergido? Em que lugar acharam o cadáver? Onde foi inumado? De que modo se civil ou religiosamente foi sepultado? Aí a pessoa pede se é possível, porque eles queriam esses detalhes. Dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois não são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, neste caso, imensos resultados. Aí a pessoa pede essas evocações, fazem essas perguntas esperando resposta, que nem sempre é possível encontrar, porque como ele suicidou, aquele período, até o momento que ele despertou, às vezes ele ficou em profunda perturbação e não consegue lembrar. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-vos a evocação na sessão da sociedade no mesmo dia. E o que Kardec responde para ele? Ele manda a resposta o mais rápido possível, porque ele queria na sexta-feira mesmo encontrar aquela resposta. Reproduzimos a carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para o ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo.
Então ele recebe, coloca aqui para servir de instrução para nós, porque sempre essas perguntas que eles fizeram aqui atrás, que eles vão fazendo, reconheço a letra, reconheço essa frase, reconheço essa e aquela, mas eu quero essa prova, eu quero aquela outra, eu quero aquela outra. E enquanto você produzir aquelas provas, eles criam outras e outras e outras chantagens, aí já passa a ser até diversão, ao invés de ser curiosidade para se educar. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar o espírito de vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual é de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. É claro que a gente gostaria daquelas respostas, mas muitas das vezes a gente fala que o outro quer a resposta porque nós também queremos. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar as circunstâncias de não podermos governar os espíritos, a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem e também como podem. Quando e como querem e também como podem. Então, o jeito que o espírito quer, da forma que ele quer, mas também se ele pode ou não. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que, por acaso, sobre eles queiramos exercer. Se a gente começa a achar que eles têm que a gente pode impor a eles determinadas perguntas para obter determinadas respostas, lá no livro dos médios tem. Eles vão embora, chamam um espírito malucão lá do mundo espiritual e falam, responde essas perguntas aí para mim que eu estou indo embora. E ele responde. E aí a gente não vai ter a resposta conforme a gente queria. Vai criar mais dúvida no outro ainda. Então respeitemos os limites de onde veio, até onde veio e como veio. As melhores provas da identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmo, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo em concurso. Então, aqueles que aceitaram, tudo bem. Aqueles que não aceitaram, parabéns também. E o que prova a identidade são a forma com que escreve, as ideias que defendem e a forma com que o formato da letra, em alguns casos. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder às perguntas que podem, por ele ser, com razão, consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. A resposta bem poderia ser que outros têm dado em caso semelhante, isto é, para que perguntar essas coisas se já sabeis? Então, os espíritos às vezes não querem nem falar, porque se ele for lembrar onde ele foi achado, como que ele foi exumado, como que ele foi enterrado, ele vai sofrer duas vezes. Então, muitas das vezes, eles não querem falar sobre esse assunto. A isto acrescentarei que perturbação e sofrimento que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se, assim, as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Se ele está em sofrimento, se ele está em perturbação, para que a gente quer que ele relembre todo aquele processo de sofrimento simplesmente para satisfazer nossa curiosidade? Nós temos que fazer com que eles, então, procurem transcender, vivenciar a paz, o amor e a luz. Procurem impulsionarem-se para caminharem em condições melhores, para estarem em condições de vivenciarem melhor os sentimentos de amor. Quanto ao objetivo, por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negado. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam
interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja convivência poderiam suspeitar. E aqui é uma coisa importante que a gente tem que ver aqui. Então eles alegam um objetivo, eu quero saber isso aqui. Só que os médiuns já estavam sabendo, as pessoas da reunião mediúnica já estavam sabendo daquilo lá. Aí a pessoa, ao receber a mensagem, fala assim: já sabia disso aqui. Ele respondeu de acordo com aquilo que ele sabia. Acho que até essa letra está diferente. E a pessoa, a partir dali, ele não quer acreditar. Assim como o espírito está lá sofrendo porque ele não quer dar o braço a torcer porque ele errou, a pessoa que está encarnada, ele começa a fazer chantagem para o médium. E o médium que foi ingênuo de achar que ele vai satisfazer toda a curiosidade da pessoa, ela vai criando curiosidades, e o médium deixa de ajudar espíritos que precisam ajudar. Se convenceu? Ótimo, parabéns, siga em frente. Não se convenceu? Sinto muito, não posso fazer nada. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. E as identidades, as provas que eles forneceram são muito mais valiosas, conforme o Kardec está colocando, a letra, a palavra, o jeito deles falarem. Ali estava muito mais convincente do que um relato minucioso do seu processo de morte. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. Então, a gente já explicou isso aqui antes. As pessoas querem alguma coisa e mesmo que você ofereça, eles querem mais outra, e se eles verem, estou alucinando. Duas palavras ainda quando ao pedido que me fizeste de promover essa evocação ao mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. Então, para você fazer uma evocação, você tem que ter um prazo, tem que ter um tempo, e ela já tem que ser mais ou menos estabelecida alguns dias antes, para que tudo possa correr. De supetão, não vai dar certo. É preciso ainda que encontrem um médium que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias a que esse médium esteja disponível em dado momento. Cada médium tem sua peculiaridade, sua particularidade. Tem médium que replica a letra tal qual era antes, copia até a assinatura, e tem outros que vão escrever naturalmente, vai captar o pensamento do espírito com muita perfeição, mas a letra vai ser toda do médium. Então, isso aqui é só duas explicações para uma situação que nós temos que pensar a respeito. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança. Então, para receber uma mensagem com seriedade e segurança, o médium, o meio e o espírito. E aí o espírito tem que querer passar, tem aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, que os protetores não deixam. O médium tem que ser bem receptivo para obter aquelas informações que as pessoas querem. E as circunstâncias todas ali presentes para saber se ele pode passar ou não aquela situação. E se o médium oferece todas as condições necessárias a passar aquela mensagem. Então, o espírito tem que querer passar, tem que ter condições de passar, o médium tem que ter aptidão para receber aquele tipo de mensagem, e o meio tem que ser o mais simpático possível aquelas situações para que tudo ocorra naturalmente. E com o êxito que todo mundo espera. E assim, a gente termina mais esse tópico, fazendo essa reflexão, mostrando o sofrimento daqueles que passam no mundo espiritual pelas portas dos suicídios e como sofrem por não acreditarem em algo mais, em algo maior do que eles. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos impulsione para caminharmos sempre na direção do Eterno Pai. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre.